Olá pessoal, hoje retomando a nossa trilha do conhecimento, falaremos sobre o capítulo 5 da NFPA 25, onde estamos discutindo a manutenção, inspeções, testes e manutenção dos sistemas de combate a incêndio que utilizam água como princípio de combate. E hoje, para discutir sobre os sistemas de sprinkler, está aqui comigo Daniel e Daiane. A gente vai fazer uma dinâmica aqui interessante e discutir sobre os aprendizados e os pontos mais críticos que merecem essa relevância para a gente trazer a todos vocês que nos acompanham. Sabemos, que essa norma, a NFPA 25, trata sobre manutenções, testes, inspeções, e esse capítulo 5 especificamente, ele trata de sistemas de chuveiros automáticos, os sistemas de sprinklers. Mas assim, Pedro e Daniel, o que é que trata esse capítulo de maneira geral? Como ele é dividido? A frequência? É interessante nesse capítulo que ele fala sobre o sprinkler, mas aí já nos aspectos gerais ele realmente foca no componente, nos elementos lá já da ponta de combate. Quando a gente fala de sprinkler, a gente entende que tem todo um sistema envolvido, desde válvulas de governo, válvulas de dilúvio associados a isso. Mas aí nesse capítulo ele fragmenta, porque as válvulas elas estão em outros capítulos que são válvulas de uso comum, e aí ele é bem claro nessa parte do capítulo que assim, aqui a gente vai focar nos sprinklers e nas tubulações relacionadas ali ao sprinkler. Então ele faz essa fragmentação para ficar focado nas inspeções exclusivas para sprinklers e tubulação. E aí pegando a deixa da inspeção, último tópico que você falou. Com que frequência eu deveria estar realizando uma inspeção num sistema de sprinklers? No quesito da análise de inspeção de sprinkler, a norma pede que seja feito anualmente essa inspeção. E também sugere ou informa que é possível de fazer sim essa inspeção somente com análise visual. Mesmo você estando no solo, a gente sabe que os sprinklers eles vão ficar no telhado, ali abaixo do telhado normalmente, ou abaixo de forro. Então mesmo numa área de armazenamento, que eu vou ter ali ele localizado a 12, 13 metros de altura, a inspeção feita a nível do solo, ela é suficiente? Ela atende ao que é solicitado pela norma. A gente sabe que caso eventualmente a gente tenha uma PTA disponível e estejam sendo feita alguma manutenção, a gente pode sim aproveitar e ir lá mais próximo e validar as informações das inspeções junto dos sprinklers, mas se não for possível, a inspeção no solo ela vai atender. Então podemos dizer que são requisitos mínimos, mas... Perfeito. A norma também ela é bem clara com relação a isso. Ela fala que está composto ali os requisitos mínimos de atendimento. Então, se puder ser melhor do que isso, excelente. Até sugere também a questão da utilização de binóculo, de lupas ali para você poder ter essa visualização numa distância maior. Então vamos lá. Eu tenho uma indústria, sei da necessidade de inspeção. Contratei uma empresa como a São Marcos para fazer essa inspeção anual. O vistoriador vai lá, em campo, a nível do solo, observa que tipo de observações que ele tem que fazer, que tipo de parâmetros que ele tem que avaliar. O que é que valida ou não uma inspeção, se aquele elemento foi aprovado ou não. Nas inspeções, a gente visa identificar se há vazamentos, gotejamento, a gente consegue identificar através de gotejamentos no chão, vazamentos pequenos que a própria bomba jockey vai compensando e ali não fica perceptível. Corrosão também, a gente identificar se há corrosão excessiva no bico, sujidades também, isso é importante de verificar. Essa corrosão ela pode acontecer no sprinkler ou na tubulação também. Danos físicos, eventualmente de alguma colisão ali que não chegou a abrir o bico, romper o bico, mas está danificado, isso também é item de inspeção. Além desses pontos importantes, Pedro, que foi levantados, também tem um ponto que é a orientação do bico, Muitos
casos, né, o bico upright, eles são instalados pendente. Já chegou a verificar em alguma instalação? Sim, sim. Durante as inspeções, bem lembrado, também, durante essas inspeções a gente também avalia a questão da aplicação, se ela está devidamente aplicada com relação ao bico, né? Se o bico upright, ele está de fato na posição upright. Isso é muito crítico, porque, como o Daniel já falou em outra gravação também, que está no nosso canal, né, a funcionalidade dele, um upright para um pendente, né, a direção do fluxo de água são opostos. E aí, se a gente faz essa aplicação invertida, você imagina do que a propagação, o jato de água seria para ir para baixo, ele vai para cima, né, ou vice-versa. E isso é muito crítico. Isso também é item de inspeção, a gente verifica durante essa rotina anual aí de inspeção, né? Tanto no quesito de posicionamento do bico, assim como os outros tipos de bicos também, né? Existem bicos laterais, com defletores que muitas vezes no posicionamento ele pode ficar de forma invertida, isso compromete a aplicação dele, né? Todos esses itens a gente leva em consideração também. A gente fala um pouco sobre a realidade da indústria, né, áreas de armazenamento também, com relação à obstrução, mas a gente tem outra realidade que diz respeito a ambientes de escritório, ambientes como hospitais, em que muitas das simulações elas estão ocultas. Nesses casos, ainda sou obrigado a anualmente estar fazendo essa inspeção desses locais ocultos? Olha, nos bicos que são, né, no entreforro, a norma ela isenta dessa inspeção anual. Ela considera, e aí também traz à tona, que esses bicos eles estão protegidos ou eles estão em um espaço de pouca movimentação, eles estão ali praticamente intocáveis ou com muito pouco acesso. E aí, eu acho que existe uma possibilidade menor de dano físico. Certamente. Eu diria que assim, a norma, como a gente falou inicialmente, ela fala os requisitos mínimos. Se for fácil, relativamente fácil, for removível, é possível de verificar e ali fazer uma amostragem, isso é válido, né? Porque realmente, apesar de ele estar oculto e a norma não exigir essa manutenção, é possível que algum vazamento externo venha a comprometer ali o próprio funcionamento dele, mas a risca, indo pelo mínimo, não precisaria. Pedro, acho que existe também aqueles locais em que o acesso é dificultado. Existem locais que a própria operação de uma indústria é uma operação perigosa e essa inspeção ela traria riscos ao vistoriador. Nesses casos, o que devemos fazer? A gente tem clientes que têm situações similares, né, que tem esteiras transportadoras, né, e aí são processos que comprometem uma série de cadeia produtiva, e aí a norma ela diz assim, tem que fazer anualmente. Mas aí o que ela sugere é que a gente faça esse alinhamento prévio e essa compatibilização com as paradas anuais que provavelmente esses equipamentos eles venham ter. Tá? Ela não isenta esses sprinklers que são de manutenção, mas aí sugere que isso seja feito de forma durante uma parada anual para que seja possível fazer a inspeção. Interessante. A gente falou sobre inspeção, sobre os parâmetros que devem ser observados, sobre os parâmetros mínimos também que devem ser observados de qualidade, corrosão, vazamento. Quanto aos testes, eu devo apenas observar como a inspeção ou eu devo também trazer algum tipo de amostra para estar sendo feito um teste em um laboratório certificado? Como a gente falou até nos aspectos gerais, né, a gente pensa, o sistema de sprinkler, vamos testar, né? E aí a gente sabe de todos aqueles componentes de válvulas de loop, de acionamento de alarme e tal, mas vale ressaltar, os testes que são referidos nesse capítulo, eles convergem para o sprinkler em si, né? Então, testes de válvulas, de funcionamento, eles vão estar em outros capítulos, que também vão ter sua periodicidade, mas quando a gente foca no capítulo 5, ele fala da parte de teste dos sprinklers, né, em si. E aí existe um padrão em função do tipo de sprinkler, se é resposta rápida, resposta padrão, e aí diferente também da questão das classes de temperatura, isso vai aumentar ou diminuir a periodicidade, que vai de 5 anos até 50 anos. Tem bico de teste que ele diz, você só precisa fazer
a amostragem dele com 50 anos após, né? Você vê que é Por que essa variação tão grande? E o que é que difere um bico que precisa ser testado a cada 5 anos daquele que deve ser testado a cada 50 anos? Bem, principalmente da classificação de risco e aplicação que ele está submetido, né? Você vê sprinklers de resposta rápida ou que ele chama de ultra alta temperatura, né? São passíveis, né, de fragilizar ou de sair dos parâmetros de qual ele está classificado com risco bem mais rápido do que um sprinkler convencional, né, de bulbo. Mas você vê que do mais simples, que é 50, quando você já parte para um sprinkler de resposta rápida, já cai para 25 anos. Né, e assim vai diminuindo em função dessa classificação, né, do risco. E complementando as respostas, é preciso fazer uma amostragem de 1% do que está instalado no todo e submetido a testes em laboratório, né? Se não for feita a substituição. Ou substitui ou faz a amostragem. Quando a gente tem um armazém com milhares de bicos, aí, mais de 1000 bicos, aí a gente vai fazer uma amostragem. Estando validado, ok, né, esses bicos eles vão ser substituídos da amostra e aí o restante permanece ok. Existe a possibilidade, então, desse teste apontar para uma não conformidade daquele bico específico. Quando esses bicos não estão conformes, o que é que acontece com aqueles bicos que estão naquela área próximo a esses que foram retirados da amostra? Então, caso essa amostragem de teste ela não for validada, ele vai sugerir ou vai indicar que seja substituído todos os bicos de teste. Né? E quais são os critérios, Pedro, durante esses testes funcionais? Quais são os critérios que o bico de sprinkler deve atender? Então, quando a gente vê o de bulbo, por exemplo, de temperatura, né, a temperatura de acionamento dele é avaliada, principalmente a forma de atuação. Então, seja ele de gatilho mecânico ou de bulbo térmico, qual a temperatura que ele deveria acionar e se ele está acionando dentro dessa faixa, além também dos fatores relacionados à performance, né? O fator K dele, o diâmetro da seção, isso não vai mudar, mas os testes relacionados à performance do bico também. No caso, eles são testados de acordo com a sua capacidade de resposta, né? E é o seu padrão de distribuição de água. Isso? A gente fala sobre o fator K, a gente está falando sobre aquele fator de descarga, correto? Isso. A capacidade que aquele bico tem de ter uma determinada vazão para uma pressão padrão. Conhecida, exato. Conhecida. Tem uma razão ali que ele vai caracterizar para aquele diâmetro de expedição qual é a quantidade de água que ele consegue estar despejando em função da pressão que ele está submetido. Recapitulando, falamos sobre inspeção, falamos sobre os testes e quando os parâmetros não são atendidos nos testes, existe uma necessidade então de reposição daqueles elementos. Na inspeção, quando constatado um vazamento ou uma corrosão, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que promover algum tipo de manutenção e como é que essa manutenção acontece? Muito importante essa parte de manutenção, que tem algumas informações e procedimentos que a gente deve respeitar e também entender que, por exemplo, um sprinkler, normalmente, depois de rosqueado, depois que ele está instalado, esse sprinkler ele não pode ser removido e montado novamente. Uma vez instalado, ele não vai sair e voltar mais para o sprinkler, ele é invalidado. E aí, um vazamento, mesmo seja pequeno, ele pode acontecer, às vezes, na rosca da instalação. E aí, naturalmente, a gente pensaria, tá, eu vou tirar, vou repassar ali a fita veda-rosca ou a pasta selante e colocar ali de novo. Não pode. E aí não pode. Isso a gente não pode fazer. A norma é clara com relação a isso, né? E aí, esse seria um primeiro ponto. Então, nessa parte do capítulo, ele vai padronizar essas execuções. Então, a manutenção, em outras palavras, é a troca, a substituição por aqueles sprinklers que estão ali, sobressalentes que a gente tem para cada risco, correto? Isso. Tem a questão dos sprinklers sobressalentes que eles estão para um eventual acionamento, né, ou seja, por de fato um incêndio ou por alguma
colisão ali, né? Existe ali uma quantidade definida em função da quantidade de sprinklers que você tem instalado, você precisa manter esses sprinklers também de estoque. Eles vão estar ali de prontidão para uma substituição e aí eventualmente a gente restabelecer o sistema de forma rápida, né? E nesse caso também de vazamentos ali que sejam na rosca, né? Caso seja nas conexões ou na tubulação, dá para a gente fazer sem perder. Aí é uma manutenção como outra qualquer, de uma tubulação. Sim, sim. E é isso, né? Para garantir, né, que o sistema de sprinkler esteja funcionando, né, corretamente, é necessário seguir um cronograma, né, de inspeção, manutenção e testes que estejam em conformidade com a NFPA 25 e, claro, tendo sempre profissionais habilitados, né, e especializados nessa norma tão importante. Então, pessoal, esse foi mais um capítulo, né, aí da NFPA 25. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o conteúdo tenha chegado de forma leve e objetiva para vocês. E não esquece, curta esse vídeo, compartilha, comenta, até deixando sugestão do qual capítulo a gente deve abordar posteriormente.